Pessoal, passando mais uma vez fazendo atualização para vocês. A gente tem compartilhado um pouco de tudo que a gente tem feito aqui esses dias. A gente já compartilhou sobre replantio, um pouco sobre enxertia, de uma maneira muito técnica, um pouquinho sobre adubação. E a gente ainda está nesse processo de estruturação, né, da mudança. E hoje eu decidi fazer poda. A maioria das plantas que eu trouxe vão passar por poda. Eu estou trabalhando adubação para floração. E o meu desafio é convidar você a fazer uma poda e ver um resultado depois de 45 dias, seguindo algumas dicas que eu vou dar. Eu já fiz a poda, mas eu também vou compartilhar a primeira dica, né, com vocês para ter um bom resultado de floração. E como vocês podem ver, o que eu estou podando aqui são as minhas matrizes, ó. Tem aqui galhos da Benevides, ela é muito linda, pessoal, vocês não têm noção. Galhos de Suásio, Look Pink, Carolina Bouquet, roxa, ó, vermelha tripla. E se a gente for procurar, ainda encontra mais algumas aí. E eu não terminei ainda a poda. Essa matriz que eu podei da Benevides não é a cimenteira, pessoal, que eu fiz poda. Foi a matriz que eu fiz fazer enxertia. E o clima não está bem propício. Agora não estava, né? Agora está ficando, já começou a esquentar. Então vou fazer poda, adubação para floração. E vou mostrar a vocês em 45 dias o resultado. E queria, como eu disse, desafiar você a fazer o mesmo aí, né? Seguindo alguns critérios. Se está chovendo, não faça poda. Antes que alguém me pergunte qual é a lua que eu utilizo, eu não utilizo lua. Meu calendário aqui é o sol. Se tem sol, está quente, não tem chuva, eu faço poda, faço polinização, enxertia e dá super certo. E a primeira dica que eu vou dar começa com a adubação. Essa aqui ainda eu vou fazer poda para vocês verem eu fazendo a poda. Mas como vocês podem ver, ó, tem bastante planta já podada. Essa aqui foi uma das primeiras que foi podada. Essa é a amarela que saiu lá o broto de flor amarela tripla, que eu tinha enxertado outra amarela. Aqui é a matriz da EV. Essa daqui acabou de ser podada. É a matriz da TS301. Essa daqui é roxa. Essa daqui é uma matriz de uma Crispum, Dominique, não lembro a identificação, mas possivelmente alguma planta de semente. Egg Roll, essa aqui é uma negra de semente. Aqui é a matriz da Benevides. E você vê esse galho aqui feio, ó. Foi um cavaleiro que eu enxertei ao contrário, mas ele segurou e deu esse galho aqui. Então, assim, a primeira dica que eu quero compartilhar antes da poda é algo que eu já falei em outros vídeos, para ter um bom resultado. Que 15 dias antes eu faço uma adubação rica em nitrogênio. 15 dias antes da poda eu faço uma adubação rica em nitrogênio. Essas plantas já receberam adubação rica em nitrogênio. Me fará a memória, 30 de nitrogênio, né, que é o primeiro componente lá do NPK. Por quê? Para ajudar na brotação. Aí 15 dias depois da poda, eu fiz a adubação. Hoje já fiz outra adubação rica em fósforo e potássio, porque 15 dias antes eu tinha feito uma adubação em nitrogênio, rica em nitrogênio para brotação. Então agora eu fiz uma adubação rica em potássio já para floração. A planta já recebeu aí nitrogênio no sistema radicular dela, a planta já está alimentada com nitrogênio. Essa adubação quebrando essa questão da concentração de nitrogênio, visando a questão da floração, porque para a floração a planta precisa entender que os galhos estão maduros, estão prontos, tanto para florescer como para produzir vagem. Então eu faço uma adubação específica com a concentração de fósforo e potássio muito mais elevada. E uma hora aqui, outra hora acolá, eu faço uma adubação rica em boro. Então a primeira dica antes da adubação é que 15 dias antes você vai fazer uma adubação rica em nitrogênio. E aí eu vou passar aqui um esquema de adubação.
a cada 15 dias ou mensal, eu vou passar um esquema de adubação para que você adobe as suas plantas e para que você veja o resultado de uma floração incrível em 45 dias. Tem plantas que ainda vai florescer antes, várias plantas aqui, várias matrizes. Já tem essa Look Pink, que eu fiz replantio para fazer poda. Vou fazer na minha matriz da Atenas, já fiz na Carolina. E vou compartilhar agora um vídeo sobre poda, né? Poda é simples, acredito que a maioria das pessoas já saibam fazer, mas eu gosto de uma poda assim, ó, bem compacta. Se você observar, ela foi no passado podada aqui, aí surgiu esses galhos, aqui é um enxerto de ponteira, garfagem, né? E aí surgiu esses galhos, aí depois eu fiz poda aqui, ó. Aí você percebe que surgiu 2 galhos, né? Aí agora eu fiz, ó, 3 dedinhos acima do lugar que eu já havia feito poda. Esses lugares que são 2 galhos, aqui vai nascer 3. Eu que hoje tem um galho, vai nascer 3, 2 até 4 galhos. Então a planta vai ficar mais copada. E com essa adubação, a planta vai dar uma floração mais abundante. Uma floração concentrada, formando aquele estilo que todo mundo anseia ver, né? Uma explosão de flores, onde você só vê flores. Essa daqui, pessoal, é uma híbrida de Suase. Vou trabalhar uma poda nela. Eu tenho utilizado ela, né, com pólen das Suase, porque ela segura bem, embora dá muito pouca semente. A gente tem até algumas sementes disponíveis dela, mas muito pouco. A flor dela não perde a coloração com o sol. E ela está num cavalo de um híbrido de somalense, ainda da cor escura. Do lado a gente tem um Cristo. E a poda sempre eu gosto de fazer copada. E essa planta em si, os galhos dela alongam muito. E vocês tenham bastante cuidado aí quando for fazer poda. Isso aqui eu vou tirar, ó. Não está interessante o estilo. Se vocês observarem, eu podo os galhos sempre muito baixo. Esse aqui também eu vou tirar. Se vocês observarem, eu podo os galhos sempre muito baixo. Ela passou por replantio, tá com substrato novo, então ela tá propícia a desenvolver uma boa brotação, porque tem substrato, tem adubação, ventilação e sol. E aí assim, para você ter um resultado excelente na poda, a planta também precisa tomar ventilação e sol. As minhas ficam ao sol pleno, eu faço poda no sol pleno, o clima que ainda não está muito quente. Para mim é uma época boa para se fazer poda, porque não vai haver queimadura de Caldex. E eu trouxe elas para um local estratégico, porque aqui o período que o sol dá mais intenso, ele vai estar do outro lado, isso foi observado. Mas elas já vão estar aqui, passando pelo processo de brotação, já sendo induzida à floração, porque vai ter um adubo ideal para elas e vai ter os elementos que ela necessita: ventilação, sol e água. E ainda tem outras plantas que eu vou podar e no final eu finalizo trazendo aqui uma adubação para vocês nesse sentido de floração. Então assim, pessoal, última dica, né, acerca da adubação. Já mostrei algumas podas, eu estou aqui com uma das matrizes que eu estou polinizando, está com pouca flor por isso, da Judite, ela é perfumada, filha da Atenas com a Dominique. E eu estou ali atrás, ó, com uma matriz da Black Mountain. Vou tentar colocar uma foto aqui no final da Black Mountain. Ela é limpa, não é virótica, é uma planta que parece muito com a Barbie, na realidade eu acho mais bonita. Até as folhas têm um pouco de semelhança, só que ela não tem característica de vírus e ela é genética da Barbie. Algumas pessoas perguntam se eu tenho Barbie. Eu não tenho Barbie no meu cultivo, mas eu tenho uma Black Moto. Vou deixar a foto aí para vocês conferirem. Não vou ter enxerto, ó, fiz poda, vou tentar fazer estaca, mas é uma planta muito linda. Então, a última dica acerca de adubação né? Já falei acerca da primeira, o adubo que eu utilizei foi um adubo solúvel, mas você pode utilizar o adubo que você tem aí. E se você não tem os adubos que eu vou indicar, a gente sabe que tem muito adubo no mercado hoje, né? E
adubo em si não adianta você comprar a multidão e não saber utilizar. Você pode comprar granulado. E na questão do granulado, o pouco sempre é muito. Então você vai colocar um pouquinho na borda, cavar um buraquinho com uma colherzinha, um pouquinho, e cobrir, longe das raízes. Mas eu indico a adubação regular. E o que é adubação regular? Eu gosto de solúvel. Antes da poda eu utilizo esse aqui, ó. É 1 grama para 1 litro. Você percebe que ele é 24 de nitrogênio, 10 de potássio e 10 de fósforo. Mas para floração eu utilizo esse, ó. Fora os adubos de manutenção. Você percebe que ele é o quê? Ele é 13 de nitrogênio, 40, né, de fósforo e 13 de potássio. Então esse tem uma concentração de fósforo muito elevada. Isso é fazer a planta florescer. Como é que eu faço? Eu faço uma adubação intercalada. A cada 15 dias eu utilizo esse que não é rico em nitrogênio. E a cada 30 dias eu vou utilizar esse intercalando, que é rico em nitrogênio. Porque vai dar uma balançada. A planta não vai ficar nitrogenada. Ela vai ter uma boa parte vegetativa e também uma boa floração. E eu podei muita planta. E daqui a um tempo eu vou mostrar para vocês o resultado. Ainda tem bastante planta para ser podada. Tem bastante planta para ser podada. Podei até a minha matriz da Atenas, que eu tinha polinizado ela. Deixei só o galinho que está com a polinização da capixaba. Não vai interferir em nada. Muito pelo contrário, acho que a vagem vai desenvolver muito. Mas os outros galhos foram todos podados. Vou seguir essa adubação em todas e mostro para vocês o resultado. E vou deixar aqui prescrito na descrição também o esquema de adubação. Deus abençoe. Até mais.